tudo bom? Vídeo novo começando e o vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre vestido tubinho. É um vestido que dá um papo nas costas da cliente. O que fazer? Você sabe resolver isso? Não? Então fica de olho nesse vídeo que ele é para você. Meu nome é Gisleide Novelo, sou designer de moda. No canal você vai estar aprendendo dicas de moda, costura, acabamentos, desenho, modelagem e muito mais. A base do vestido tubinho. Gente, é muito simples, né? Não tem mistério. Aonde que acontecem os erros e os defeitos na costura? Claro, além de ser no acabamento, que é na parte interna, muitas vezes é na montagem das peças. Se você não souber montar corretamente uma peça, pode dar um defeito lá na frente muito grande. Então, por isso, quando você fizer o seu molde, faça igual a gente faz, igual eu faço no final. Monta o molde todo, cola ele em volta para você ter certeza se realmente a parte do decote, da cava, da cintura, se tudo tá batendo. Se tiver batendo, você pode cortar que vai dar tudo certinho, não tem erro. As delas erram exatamente na parte das pences. A gente já fez vários vídeos falando sobre pences e a gente vê que assim, a pence, ao mesmo tempo que ela resolve um problema, ao mesmo tempo ela gera outro problema. Por quê? Porque ela às vezes termina meio que come a parte de um tecido para resolver aqui, mas às vezes ela tira de outro. Prestem muita atenção, porque matemática, a gente não briga com a matemática. 2 e 2 sempre vai ser 4. Não tem como mudar, ok? Se a sua cintura, como a gente vai mostrar nesse vídeo, fica naquele lugar, ela não tem como subir e ela não tem como descer. Então não adianta a gente querer fazer mágica. As pences, quando a gente coloca em determinados lugares, em alguns lugares a gente precisa corrigir. Não se esquece de se inscrever, curtir, deixar o seu like e compartilhar, porque tem muita gente que tá doido para saber essa dúvida que você tem. Sabia que a sua dúvida pode ser a de muitas meninas? Então compartilhe esse vídeo. A gente está fazendo a base do vestido tubinho. A primeira coisa é marcar uma linha na parte de cima. Você deixa essa linha reta, a mais mesmo, para você marcar e começar a fazer o seu molde. A primeira linha que eu tô marcando é a linha da altura da frente, tá, meninas? Eu não vou falar de medidas agora, tem outros vídeos falando e depois vocês olhem lá. Agora eu vou marcar a linha da altura da cava. Depois que você marcar a linha da altura da cava, você vai vir fazer a metade das costas. Ou seja, você vai pegar a medida das costas, dividir no meio e vai marcar na primeira linha e na linha da cava. E depois você vai esquadrar. A mesma coisa, você vai marcar depois a altura que você quer o seu vestido, ok? Veja, meça daqui da pontinha do final do pescoço até a altura que você quiser e marca. Traça certinho, que é para não ter erro, sempre com as medidas corretas, tá bom? Você marcou agora a largura do busto, né? 1/4 da largura do busto, 1/4 da parte da cintura. Não se esqueçam que é sempre 1/4, tá? Você vai marcar agora, depois da cintura, a altura que tem o seu quadril. Geralmente é 20 centímetros. Então você marca essa linha da altura do quadril, de 20 centímetros mais ou menos a altura. E depois você marca a largura do seu quadril, que é 1/4 da largura do quadril você marca. E você vai vir depois esquadrando toda essa parte. Você pode esquadrar com a régua normal reta, ou se você tiver aquela régua que tem uma curva, você pode usar também, porque a gente sabe que da cintura para o quadril a gente não é reta. Mas se você não tiver, usa a sua reta normal, eu estou usando para mostrar para vocês. E depois lá na frente, eu vou mostrar agora esse pedacinho que você usa ela para tirar esse bico que fica essas duas pontas. Você faz isso na cintura e no quadril, tá bom? Agora você vai marcar a medida entre seio, tá? Aquela divisão que a gente tem de um bico do peito ao outro. A mesma medida que você marcar nessa parte de cima, você marca na cintura também, porque aí vai ser a tua referência para você fazer a pence. A pence para a parte de cima, geralmente eu deixo 10 centímetros e para a parte de baixo 12 centímetros na parte da frente. Mas se você quiser fazer uma pence mais curta, não tem problema, ok? Ela tem 3 centímetros de largura e você vai pegar, marcar os 3 centímetros e depois você vai estar esquadrando ela,
Essa pence da parte de cima não pode ficar muito alta, senão ela vai encontrar lá com o bico do peito e vai ficar aquela coisa pontuda. Então não fica legal. A gente vai marcar o degolo. Eu já sei que o degolo meu a medida são 7 centímetros para baixo e 7 para cima. Geralmente é 6,5, 6, 7, mais ou menos isso. Agora a gente vai marcar a parte do ombro. Você vai descer no ombro 4, 4,5 centímetros. Depende do tamanho do manequim, tá, meninas? Então vai vendo na sua tabela ou a sua descida de ombro para você ir conferindo. Você sobe 3 centímetros para você ter uma base de na hora de você passar aquela para marcar a cava, e você divide a cava ao meio e você vai entrar 1,5 centímetro ou 1 centímetro, aí vai dependendo. O que você entrar no meio, você entra na parte de cima também, que é para não dar diferença, tá bom? E aí você esquadra com essa curva francesa para sua cava ficar certinha. Então a cava a gente já sabe que tem que ser de acordo com as medidas. Abaixo da linha de cava você marca mais ou menos 5 centímetros para começar a tua pence, ou até 3 centímetros. A gente tem outros vídeos falando da base de blusa, das medidas, de como que funciona para você achar essas medidas. Então corre lá na base de blusa que tá tudo explicadinho. Esse círculo foi feito justamente para você não encostar com a pence e não passar desse círculo. Por quê? Porque senão você se distrai e a pence vai lá na ponta do bico do peito e fica aquilo feio, pontudo. Então você deve respeitar, tá? Qual é a reta que você traça? É sempre pegando aquela pontinha lá que tem do bico e vindo para você fazer. Se você tiver que fazer uma pence mais inclinada, também não tem problema, tá? Vai de acordo com a quantidade de busto que tem, enfim, e você vai tendo as suas medidas, ok? Então a base da frente ficou pronta, a gente vai fazer agora das costas. Viram como é bem simples? Você vai repetir todo o processo das linhas da sequência, que são as mesmas das alturas do nosso corpo. E aí você vai começar a colocar depois as medidas proporcionais de cada parte, ou seja, repete a mesma largura do busto de 1/4 lá da frente, você põe nas costas, a mesma 1/4 da cintura da frente você põe nas costas, o mesmo 1/4 do quadril você põe nas costas e o mesmo 1/4 do quadril você põe lá embaixo da sua saia. Você marca a metade das costas, que é a mesma coisa, você vai marcar também na linha de cava e vai esquadrar, que é para ficar todo certinho. Então até então você vai seguindo as mesmas medidas da frente nas costas. Você vai esquadrando, tá? Da linha de cava à cintura, da cintura no quadril e do quadril à linha de comprimento. Não esquece de fazer aquela curvinha aí, que é para não ficar aquela coisa pontuda e depois dar defeito. Então é sempre bom lembrar. O degolo você pode fazer nas costas o tamanho padrão de 6, 7 centímetros, mas se você já tiver facilidade com o molde, você já pode tirar a quantidade que você quer do seu decote. Então, em vez de você descer 6, 7, você desce só 1,5, 2, que seria para um vestido tubinho padrão. A gente sabe que essa coisa do decote, cada um tem um. No ombro das costas, você sobe 2 centímetros e desce 2, tá vendo que ele fica pontudo? Diferente por conta disso. A mesma coisa, o mesmo critério na cava. Na cava das costas você pode entrar um pouquinho mais, dependendo de cada pessoa. Pelo contrário, tem gente que a gente deixa até mais fechadinho nas costas, porque às vezes tem a costa mais larga e ainda tem a gordurinha. Então fica atento. Na cintura das costas, a gente vai pegar a cintura, dividir ao meio e vai esquadrar para fazer a pence. A pence das costas pode ser mais profunda, mais comprida. Então, em vez de fazer com 12, você faz com 15. Na parte de cima, em vez de fazer com 10, você pode fazer com 12, com 13, ou seja, pode aumentar um pouquinho mais, principalmente se a pessoa tiver a cintura bem fininha. Essa parte daí, quando você tem uma cliente que dá um problema de papo, é uma das soluções. Você entra 1 centímetro, 1,5 centímetros, tá? É sempre finalizando até a linha do quadril e até a linha de cava lá em cima. Então você entra 1 centímetro e finaliza lá. Ela é uma forma de, quando você colocar o zíper, entrar e vai ajudar aquela curvatura que ela tem. Não necessariamente que tenha só a lordose. Uma outra questão, quando a cliente tem o tronco mais curto, esse é um outro macete. Você vai traçar, vai finalizar lá na linha da cintura, tá vendo? E entrou 1,5 centímetro, é 3 centímetros. Aí é se você quiser alargar a sua saia ou se você quiser afinar. Tá vendo que as linhas estão todas certinhas, batendo a altura.
cintura com cintura, tá tudo batendo. Você vai cortar e você vai ver que o seu molde tá todo certinho. Esse é o principal, é o começo aí. Na cintura, você também pode fazer a mesma curvatura para não ficar com aquele bico. Lembra que a gente fez no quadril? Então você pega a sua reguinha e faz também na cintura, que é para não dar aquele problema. Molde cortado. Gente, eu não sei porque não gravou eu cortando essa pence, mas a pence foi cortada ao meio. Ó, como vocês estão vendo lá no final, essa diferença que deu é uma das formas de você regular o seu molde, porque senão ele vai dar diferença lá embaixo, ele vai ficar mais curto. Então, como vocês estão vendo aí, cintura tá batendo com cintura. Se você não fizer isso, o seu molde vai ficar mais curto lá embaixo, a sua cintura vai ficar mais alto e vai dar problema nesse molde. Então, você corta a pence, aquela cintura no meio, abre. Você vê que eu colei com durex para vocês verem, quadril com quadril, ó, cintura com cintura e cava com cava, tá certinho. Mas por quê? Porque tá com aquele preenchimento do papel lá no meio. Se ele não tivesse com esse preenchimento, como outros moldes que estão aí de pence, de blusa, vocês podem ver no vídeo, no canal, ele vai estar com problema. Na parte de baixo você vai acertar. Lembra que a gente tinha deixado um pouco mais de papel lá pra fora? Então, aí você acerta, faz aquela curvatura de meio centímetrozinho nas laterais, come um pouquinho. E aí é exatamente a hora, meninas, de vocês acertarem o molde. Cava tem que bater com cava, decote com decote, linha do quadril com linha do quadril. Se não tiver batendo aí, o erro vai ser fatal lá na frente, tá? Então agora, se você tiver erros pequenos, por exemplo, o comprimento tem meio centímetro, a cava, ou você aumenta aquele meio centímetro ou você corta. Mas se for algo mais do que 1,5, mais do que 1 centímetro, pode ter certeza que vai começar a dar problema. E é como eu falei, matemática deu problema numa coisa aqui, depois lá na frente. Essa parte, como a gente já sabe, o ombro das costas é maior do que o ombro da frente, ele tem que ficar maior mesmo, esse 1 centímetrozinho, tá vendo? E a gente tá colando, o molde tá certinho, ó. Nessa parte do meio, tá vendo que tem meio centímetro de decote que tá o que? A mais. Então eu vou acertar, é bem pouquinho. Então aquilo ali não vai dar uma diferença total no meu molde. A mesma coisa lá embaixo, ó. Tem um pouquinho, então eu vou tirar. Não vai fazer uma diferença significativa de dar erro no molde. Mas se tiver algum erro no seu molde maior do que isso, não adianta, gente. Agora vamos lá. Essa parte do zíper é uma parte que, se você, quando colocar no cliente, você vê que tá dando ainda problema, o que que você vai fazer? Você vai cortar essa parte, como eu tô fazendo na lateral, todinha até a linha do quadril, que é para o molde soltar um pouco mais, e você vai dividir esse 1,5 centímetro que a gente vai ter tirado de cada lado, né? O que que você vai fazer? Você vai dividir um pouquinho para cada lado, que é para o molde não ficar nem todo lá no meio e nem todo cá pro canto da esquerda. E você vai completar com um pedacinho de papel do lado esquerdo. Por quê? Porque às vezes você precisa de uma curvatura nessa parte do meio do zíper e lá na lateral fica faltando. Então, se você perceber isso, você coloca um meio centímetrozinho, 70 milímetros ali a mais, e você consegue acertar o seu molde, ele fica certinho. Então você faz uma prova, um TNT, coloca na cliente que vai dar tudo certo. Faz um quarto a gente sabe que é a quarta parte do corpo, nosso corpo se divide em 4, então aqui é a metade, frente, e as costas é a outra metade. Então, dividindo essas metades, a gente tem um quarto. Por isso que a gente corta o molde só em um quarto. Então, se você quiser cortar o molde dobrado para você ter a parte inteira do molde ou até mesmo das costas também, faça isso. O que você achar que é melhor para você conseguir resolver o problema do seu molde, faz que dá super certo. Então, você ficou ainda com alguma dúvida desse vídeo? Você ficou com alguma dúvida das pences? Será que realmente faz sentido? Então, conta pra gente como que você faz a sua. Conta pra gente qual é a sua dúvida. Deixa nos comentários.